Bom, pessoal, agora vamos para a segunda parte de história, que está na página 126, Navegações para a América. Bom, meus amores, voltamos agora para a segunda parte desse vídeo. Vamos lá finalizar nossa apostila. Navegações para a América é o título desse texto. Como vimos, desde o início do século XV, os portugueses tentavam encontrar um caminho para as Índias. Por volta de 1483, eles já tinham certeza de que contornar a África era possível para chegar ao seu destino. Diante disso, investiram esforços e economias para realizar essas viagens. Nessa época, Cristóvão Colombo, um navegador nascido na cidade italiana de Gênova, foi ao encontro do então rei de Portugal, Dom João II, a fim de lhe fazer uma nova proposta. Colombo ofereceu seus serviços para comandar uma viagem marítima até as Índias, navegando pelo Ocidente. Tá? Mas ele não aceitou, ok? Vamos continuar. Mas o rei, baseado em estudos desenvolvidos por seus navegadores, não aceitou a oferta com o argumento de que o caminho pela costa da África era mais curto, tá? Anos depois, Colombo foi para a Espanha, ao encontro dos reis daquele país, e fez a mesma proposta. Diferentemente lá de Dom João II, os reis espanhóis, Fernando e Isabel, aceitaram. Assim, em 1492, Colombo saiu em sua primeira viagem financiada pelos espanhóis, tá? Reuniu embarcações, equipamentos, mapas e homens e partiu para as Índias, navegando em direção ao Ocidente. Porém, ele não chegou às Índias, mas sim às Antilhas. Antilhas é um conjunto de ilhas próximas ao atual continente americano, como vocês podem ver aqui nesse mapa, que ele saiu daqui e ele praticamente o quê? Errou o caminho, né? Então, gente, ele errou o seu trajeto, certo? Cristóvão Colombo errou. Essa viagem também aqui nos diz que quem financiou foram os espanhóis. O que é financiar? Ele patrocinou essa viagem. Então foram os espanhóis, porque eles aceitaram aquela proposta de Colombo. Aquela mesma proposta que lá no início a professora leu que ele havia feito para Dom João II, e Dom João não tinha aceitado, tá? Lembrando, pessoal, que essas navegações buscavam o quê? Sempre buscavam riquezas, tá? E as riquezas eram as especiarias, ouro, seda, escravos, tudo que trouxesse renda para aquele país. Certo, pessoal? Vamos lá para a página 128. Como era de costume na época, as viagens eram registradas em documentos oficiais e as terras encontradas, embora já estivessem povoadas, foram consideradas propriedade do reino espanhol, que foi o patrocinador da viagem de Colombo. Então, eles iam passando pelos locais e iam registrando tudo o que eles encontravam, registrando como se fosse deles, tá? Mesmo se ali já tivesse com alguém povoando, tá? Quando o rei de Portugal ficou sabendo disso, afirmou que aquelas terras já pertenciam ao seu país devido a um acordo firmado anteriormente com a Espanha. E para que não houvesse uma guerra pelas ilhas descobertas e pelas terras que ainda se poderiam descobrir, os dois países entraram em negociações
e então estabeleceram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Então, olha lá, vamos acompanhar agora o processo dessa negociação, tá? A proposta, aprovada por ambos os reinos, foi a de dividir o mundo em duas áreas de conquista. Era demarcadas por uma linha imaginária, tá? Como está aqui, ó, por uma linha imaginária. Contudo, Portugal e Espanha passaram a discordar logo no início das navegações. Para os espanhóis, essa linha divisória deveria passar a 100 léguas, que quer dizer aproximadamente 500 quilômetros das ilhas de Cabo Verde. Tudo que fosse encontrado na parte oriental desta pertenceria a Portugal e tudo que estivesse na parte ocidental à Espanha. Então, gente, a Espanha era tudo que estava no oeste, tá? Ó, aqui, ó, oeste é desse lado, ó, lado espanhol, tá? E Portugal, tudo que estaria no leste, ao leste. Mas os portugueses não queriam essa divisão, tá? Então, vejam aqui no próximo mapa. Tá vendo? Olha só, pessoal. Então, Portugal, ele queria também uma parte do quê? Ó, porque aqui vocês percebam que nessa linha pegava somente a pontinha do Brasil. Portugal não queria só essa partezinha. Portugal queria um pouco mais da parte do Brasil, que ficava um pouquinho mais aqui. Era dessa forma que ele queria, tá bom? Observa aqui o mapa, tá? Então, aqui é a divisão, tá? De como eles queriam. Então, vamos lá, recapitulando. Aqui a Espanha queria desse jeito. A Espanha queria 500 quilômetros das ilhas de Cabo Verde. Então, pegaria somente o pedacinho do Brasil. Isso era o que a Espanha queria. Então, todo esse lado aqui, né, oeste, seria da Espanha e o lado leste de Portugal. Tudo bem? Mas Portugal queria outra divisão, tá? Portugal queria esta divisão, na verdade, tá bom? Que pegaria um maior pedaço do Brasil. Por quê? Portugal queria um pouco mais. Quem sabe me dizer? Sabe por quê? Porque Portugal acreditava que era mais fácil a navegação, tá? Por isso que ele queria um pouquinho mais. Depois de muitas discussões, venceu a proposta de Portugal, que ficou registrada no Tratado de Tordesilha. Por que Tratado de Tordesilha? Tratado de Tordesilha foi. Por que é chamado de Tratado de Tordesilha? Porque essa negociação, gente, ela foi assinada lá na Espanha, na cidade chamada Tordesilhas. Então ficou esse nome, Tratado de Tordesilhas, ok? Muitos historiadores afirmam que a proposta dos portugueses baseou-se no fato de eles já saberem da existência de terras no continente americano. Em 1494, Colombo finalmente chegou ao continente americano e tomou posse das terras que encontrou, em nome do Reino da Espanha. Depois disso, outros espanhóis conquistaram mais terras, inclusive aquelas ocupadas pelos incas, pelos astecas e pelos maias. Então, gente, o Tratado de Tordesilhas foi isso, foi um combinado amigável entre Portugal e Espanha, para acabar de vez com a briga, tá? Aquela briga assim, essa parte é minha, essa parte é sua, tá bom? Então vamos lá.
Aqui tem uma imagem, tá? Dos reis, dos reis da Espanha, que é rei Fernando e a rainha Isabel. Essa pintura é uma pintura do século XV. Então, vamos lá para a chegada dos portugueses ao Brasil. Acompanhando o ritmo de conquistas da época, nos primeiros meses de 1500, os portugueses prepararam a maior expedição já enviada ao Atlântico. Comandada por Pedro Álvares Cabral, essa viagem tinha como objetivo buscar mercadorias nas Índias, seguindo a rota já desenhada por Vasco da Gama. Porém, os 13 navios desviaram-se da rota original e, assim como fizera Colombo, navegaram até o continente americano. Em 22 de abril de 1500, a frota de Cabral chegou ao litoral da terra que futuramente chamaria Brasil. Então, Cabral chegou onde? Nessa época, Cabral chegou na Bahia, tá? Na parte que era dos portugueses, mais precisamente, vamos dizer lá em Porto Seguro, ok? Os portugueses comunicaram-se com a população nativa, que encontraram e fizeram um breve reconhecimento das terras. Uma das naus retornou a Portugal para dar notícia, é um navio, tá, bem grande, ao rei e revelar aos europeus a nova descoberta. Muitos anos depois, as terras que os portugueses disseram ter descoberto receberam o nome do Brasil. Vou deixar um vídeo para vocês também que fala a respeito das caravelas, a professora falou na outra parte. Depois aí vocês têm aí a atividade da página 130, é uma atividade super fácil de se organizar, tá bom, pessoal? Então, olha só, essa atividade é fácil, tem um anexo lá no final da apostila, que é esse anexo aqui, anexo 1 de História, página 130 e 131. Vocês vão recortar esse anexo, tá? Recorta ele, todos os quadradinhos. Vocês vão colar conforme a data. Vocês vão ter que reler o texto do módulo para descobrir. E vocês vão colar aqui. E vocês vão também completar com as informações, o nome do evento ocorrido aqui ao lado. Depois a professora vai mandar a correção para vocês, ok? Aqui na página 132, tem uma música que tem muito a ver, essa letra da música traz muita história do que aconteceu, tá? O que aconteceu com a nossa terra chamada hoje Brasil. Vou deixar para vocês escutarem. Vocês vão acompanhar a música lendo, tá bom? Por quê, Pro? Tem que fazer? Tem. Sabe por quê? Porque depois vocês vão achar aqui algumas perguntas. Então, pessoal, porque depois que vocês escutarem a música e acompanharem, vocês vão responder essas questõezinhas que falam a respeito da música, tá bom, meus amores? Depois disso, vocês têm essa lição de casa. Leia o texto, o que são especiarias. Lá na página 20 vai te dizer tudo o que vocês vão fazer. É só acompanhar as orientações das atividades, responder, tá bom, meus amores? E preencher essa cruzadinha. Isso aqui é mole para vocês. Acredito que vocês terminem tranquilamente esse módulo de história. Então, por isso que a professora vai deixar para vocês, porque aí vocês fazem com calma, não precisa ter pressa, vocês pausam, volta lá na explicação da professora se teve dúvida, tá bom? E faz com calma, tudo bem? Depois a professora vai enviar a correção para vocês, meus amores. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo da Pro. As caravelas foram essenciais para o sucesso da expansão marítima europeia, iniciada no século XV. Por serem embarcações fortes, leves e fáceis de manobrar, as caravelas eram usadas para navegar perto da costa dos continentes. Como as viagens marítimas duravam meses, as caravelas eram carregadas com alimentos secos, como bolachas,
carnes defumadas e queijos que demoravam a estragar. O casco era o corpo principal do navio, construído com a madeira de centenas de árvores. As caravelas eram equipadas com canhões que disparavam balas ou pedaços de metal para destruir os navios inimigos. Líquidos como água, azeite e bebidas alcoólicas eram estocados em enormes barris. Os marinheiros preparavam os alimentos na cozinha, adaptada às condições do navio. O timão era o eixo usado para manobrar o leme. O leme era uma estrutura plana de madeira ou de metal que ficava embaixo d'água e determinava a direção do navio. Na caravela havia depósito de armas, barris de pólvora e munições para eventuais confrontos no mar. Quando as velas se rasgavam, eram remendadas pelos marinheiros. Elas também eram utilizadas para envolver marinheiros que morriam durante a viagem. Os corpos eram lançados ao mar com pedras para que afundassem. O capitão era o comandante da embarcação. Ele tinha sua própria cabine, onde podia discutir os rumos da viagem e descansar. Os marinheiros comuns não tinham cabines próprias e dormiam em qualquer lugar da embarcação. Uma lanterna grande iluminava a frente da caravela para os marinheiros se guiarem melhor. Ei! Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi-tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois, seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chamou, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral num desvio viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tem inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama está dentro de nós. Álvares Cabral,
a El Rei Dom Manuel, ao índio do Brasil e ainda quem me ouviu. Vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Visite uma escola anglo mais próxima de você.